Judicatura das Minas Gerais e que tem aqui, desse modesto aprendiz de advogado, respeito e admiração. É um privilégio estar aqui. Preclaro, doutor Lauro Henrique. O patronímico último eu vou homiziar porque aqui vai destroncar a língua, não tem competência para dizer. Sodré, né? O intermediário não vai. É um prazer estar aqui e ter como ex-adverso uma pessoa da envergadura de Vossa Excelência. O embate é natural. Né? Aqui, para quem assiste, às vezes, nossa, mas ele sai do cacete e depois eles conseguem conversar. Nós temos embate de ideia, não temos embate físico, nós não temos embate de corpóreo, nós temos embate de argumentos, de teses. Obviamente permeada aí por uma questão que é inerente ao Tribunal do Júri, que é a paixão. Vossa Excelência é vocacionado pelo Ministério Público e eu aqui, com as minhas limitações, vocacionado à Tribuna da Defesa. Não obstante, algumas vezes já ter cerrado fileiras, como meus nobres colegas hoje cerram na assistência do Ministério Público. É um prazer estar aqui, recebo o meu abraço fraterno, meu respeito e minhas homenagens. Doutores Daniel Rubens Valério e doutor Fernando Guerra, dignos representantes da família Planteada. É para esse advogado um prazer ter como ex-adversos figuras tão luminares aqui de São João del Rei, como ex-adversos, cerrando fileiras na tribuna da acusação, e o respeito que Vossas Excelências trataram a nós outros advogados aqui da Tribuna da Defesa, a deferência, a gentileza, o carinho, a acolhida que nos foi dada, é motivo de reconhecimento e de agradecimento. Tem aqui o nosso respeito, a nossa admiração. Eu gostaria aqui de agradecer à senhora presidente da subseção da Ordem de São João del Rei, doutora Carla Freire Abreu, a doutora Egli Pastorini, e ao doutor Álvaro Machado Filho, respectivamente presidente, conselheiro seccional, e o doutor Álvaro, membro da Comissão de Ética e Disciplina, e há pouco eu tive o prazer de conhecer o vice-presidente, cujo nome é lacuna da memória, agora não me permite recordar, pela assistência que me foi dada nesta sessão de julgamento, em razão de um fato lamentável havido ontem aqui, e que em nada enaltece aquilo que é a beleza do Tribunal do Júri. Mas o que aconteceu da necessidade de Vossas Excelências estarem aqui é que antes de existir um tal de Quaresma, um grau que eu fui alçado a ele em face de um bacharelado e uma aprovação no exame de ordem, que aqui não se ofendeu o Quaresma, o craqueiro segundo o PM. Aqui se ofendeu o advogado, aqui se ofendeu a advocacia. Isso é inadmissível em qualquer rincão dessas Minas Gerais do Brasil. Então, a presença dessas pessoas aqui visa garantir o quê? Que o tripé, magistratura, Ministério Público e a única profissão que é alçada a patamar constitucional é o advogado. Artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, com qualquer vez do pretérito que eu tenha da minha pessoa, eu estou aqui imbuído de uma função que, para se condenar o celerado, o bandido, o marginal, o delinquente que eu não quis, doutor promotor, e ele não ouviu isso dele, está ouvindo isso de mim, e para a sociedade, mas eu quero que xingue. Não é assim que se resolve nada. Tem que se ter um advogado, e o advogado tem que ser respeitado. Então eu agradeço a Vossas Excelências pela presença e pela ação enérgica da minha instituição. A minha preclara colega de tribuna, a doutora Claudiné Carla Calabundi, minha esposa, que em momentos duros da minha vida me advertiu primeiro que eu iria cair. E eu não ouvi e caí. E foi um anteparo para me fazer levantar e para me fazer soerguer e para fazer caminhar novamente. É uma companheira, uma amante, uma amiga, aquela que eu chamo de mãe, porque genitora do bem mais precioso que eu tenho na face da terra, nós dois, que é o nosso filho. É um privilégio tê-la como companheira de tribuna, não só no lar, não só na alcova, mas também nos trabalhos nas vidas forenses. Ter Vossa Excelência aqui, para mim, é motivo de júbilo e a realização de um sonho que de muito já vem se realizando gradativamente. E principalmente porque é o segundo julgamento que eu tenho o privilégio de tê-lo ao meu lado. O primeiro foi logo depois daquele problema que eu vivi, que Vossa Excelência me ajudou a me levantar, foi uma das que não me abandonou, acreditando que o ser humano, qualquer que seja ele, o veso criminal, ou o veso de conduta, ou o veso de doença, ele tem possibilidade de recuperação. Então aquele que está sentado ali, tanto quanto aquele que está falando aqui, tem possibilidade de se levantar. E Vossa Excelência, tanto quanto em relação ao réu, em relação a mim, foi um anteparo, um arrimo
para que eu não findasse no abismo e conseguiu me levantar de lá. O meu respeito e as minhas homenagens. Senhores e senhoras eventuais de justiça, senhora escrivã, obrigado pela gentileza, pelo carinho de ter remetido, de ter organizado com tanto carinho esses autos que nós recebemos de forma autuada, com indicação de páginas, com indicação de volumes. Muito obrigado pelo carinho, estendo isso aos demais colegas aqui da serventia desta vara criminal. Tenham o meu respeito, a minha admiração. Senhoras e senhores aqui presentes, família pranteada, a perda de um ente humano é algo impagável, é algo que não há pena, sanção, reprimenda, castigo, cadeia, humilhação que vá retribuir. Só Deus que pode confortar nesse momento de perda que se pereniza, e Sua Excelência está muito correto, é uma dor que se macula o ser, a consciência, o coração durante todos os dias do viver. Agora, o que se tem que ter consciência é que daqui a resposta social não é vindita. O que tem que se vir aqui é justiça. A justiça tem várias formas. Ela pode ser de uma pena máxima, por alguns de fetiche querendo ser implantada a qualquer custo, porque o fetiche da pena mínima, o fetiche da pena máxima. A que se ter aqui a decisão do Conselho de Sentença que vai dizer, Vossas Excelências, Estado juiz, o balizamento da pena é este. Entendam que para haver justiça tem que ter um advogado. Porque se não houver um advogado, o processo é nulo. Tem que se ter uma defesa. E se essa defesa foi inapetente, foi ineficiente, o julgamento é nulo. E os reclames de justiça ficam maculados. Eles se perdem, eles desaparecem. Então há necessidade imperativa de uma defesa. Espero que na minha insignificância como pessoa não tenha voltado a nenhum de vós, em momento algum. E esclareço novamente a Vossa Excelência, quando ontem houve aquele incidente lamentável com aquele cidadão que está ali acautelado, que eu vou pedir um falso testemunho dele, tanto quanto o delegado de polícia, não há qualquer vínculo com aquilo que aconteceu comigo. O que nós vamos pedir é, dentro de um aspecto processual e de um aspecto penal, a demonstrar a Vossas Excelências que essas pessoas que eram incumbidas de determinadas funções de Estado mentiram ou se calaram sobre aquilo que deveriam falar. E quando me dirigi ali em relação ao incidente, não conversava, não aviltava, não buscava de qualquer sorte contato com a família da vítima. Conversava com um colega defensor que ele estava, de prísticas épocas, de Milton Campos, conhecido nosso. Então gostaria até de esclarecer novamente. Meus precários futuros colegas da IPTAM, entendam que aqui há uma diferença, uma dicotomia. Posso, Excelência? Do contraste frio da pena lançada tinta preta no papel branco. Aqui o direito toma corpo, aqui o direito pulsa, exala odor, transpira. Aqui o direito vive. É uma das coisas mais belas, é o Tribunal do Júri. Brinco que tenho, primeiro, meu filho como bem maior. Segundo, a minha mulher. Terceiro, o Tribunal do Júri. Em quarto lugar, para mim, é o oxigênio. Isso aqui me faz viver, isso aqui me faz respirar. Eu sou advogado, eu tenho o privilégio, a honra de ser advogado. E eu espero que Vossas Excelências, nessa espinhosa função que escolheram, nessa carreira que escolheram, seja para a magistratura, seja para o Ministério Público, seja para a Defensoria, para a Advocacia, para qualquer delegado, qualquer que seja, se empenhem com amor, com esmero. E que entendam que às vezes o que existe nos bancos acadêmicos muda completamente de figura quando se torna na realidade. E eu vou mostrar isso quando pleitear a Vossas Excelências determinadas coisas. Onde o Estado, e imbuído esse Estado, o que regula o pacto social, o que fiscaliza o pacto social, o que traça condutas de investigação do pacto social, macula a própria lei, macula a Constituição, macula o Código de Processo Penal, macula o Código Penal. Nem sempre, Excelências, por mais probo que seja o homem, ele consegue ser reto no seu agir. O veso é inerente ao ser humano. O erro é inerente ao ser humano. Alguns mais graves, como é esse que é imputado ao acusado. Outros de menos
relevância, mas são erros. E o que eu quero trazer a vossas excelências, nesse momento inicial de exortação, a aqueles que recai o fardo mais pesado desse segundo dia de julgamento, que é a prolação de um veredito para traçar uma linha de futuro para aquele ser humano que é considerado o nosso par, porque o tribunal do júri é aquele que julga os crimes dolosos contra a vida, em que, ao revés de um juiz togado, é porque ele não tem competência? Não, porque há particularidades no homicídio, no infanticídio, na tentativa de homicídio, no induzimento ao suicídio e no aborto, que fazem com que o Estado, edificado a égide constitucional, tenha reconhecido a instituição do Tribunal do Júri. E o que faz o Tribunal do Júri? Ele pinça da sociedade pessoas extremamente selecionadas, de caráter, de relacionamento social, de comportamento social, e os trazem, e sob o ombro deles depositam um ônus incomensurável, qual seja ele, julgar. Sabendo nós o seguinte: esse é o livro dos livros, é a Bíblia Sagrada. O juízo, segundo Mateus, não julgueis para que não sejais julgados, pois com exatas medidas que medirdes, haverão de medir a vós. Há um juízo, excelências, que nenhum de nós vai escapar, que é o juízo de Deus. Um dia, todos nós haverão de prestar contas aqui, com esse livro, em relação às ordens do ente supremo. Pois o que eu suplico a vós é que proceda um julgamento daquele semelhante, porque por mais abjeto que seja, não deixa de ser de carne e osso, não deixa de ser ser humano, em que pese a conduta a ele imputada seja abjeta, revestida de ignomínia ímpar, que ele é ser humano, que em tese ele é par de cada um de nós, e que ele vai ser, num primeiro instante, julgado por nós homens. Mas vós sois aqueles que haverão de prolatar um deciso em gesto singelo, depois de joeirar provas havidas e arrebatadas a partir de 8 horas da manhã de ontem, extirpados do convívio social, dos seus afazeres, constritos em sepulcral silêncio, com a consciência apenas com testemunha dos seus atos, das suas decisões, consultando apenas a vós mesmos, para fins de prolatar o quê? Um deciso. Eu rogo a Deus, nesse mistério árduo que recai sobre os ombros de cada um de vós, a maior ou a menor possibilidade de erro possível, para que não sejam vós assodados pelo badalo da consciência ao cair da madrugada, ao abrir da madrugada, ao romper de um novo dia, dando conta, eu condenei por quê? Com prova, eu condenei com quê? Porque havia pressão do além balustrada, eu condenei por quê? Eu condenei porque merecia, a minha consciência tranquila. Eu condenei porque o cidadão é um acelerado que perpetua... Não, excelências, aqui não se dá exemplo, aqui se distribui justiça. Por isso que eu confio plenamente no juízo do doutor Evandro, do doutor José, da doutora Ana Patrícia, do doutor Paulo, do doutor Roberto, da doutora Isabelle e do doutor Eunice. O que eu suplico a Deus é que errem o mínimo possível, que sempre haveremos de errar. Tenha os meus respeitos e a minha admiração. Ao acusado, eu não sei se você confia em mim. Eu sei que Deus colocou no seu destino, no seu caminho, a minha pessoa e da minha consorte, minha sócia. Dentro dos limites daquilo que nós sabemos fazer, dentro das parcas condições técnicas, pessoais de cultura, o que nós vamos tentar fazer aqui é um contraponto daquilo que a brutal vantagem que o Ministério Público tem, primeiro pela capacidade daqueles que representam hoje a acusação oficial, do doutor Lauro, do doutor Guerra, do doutor Daniel, em desfavor do que sou eu e Cláudia em termos de capacidade, em termos de cultura, em termos de articulação. Em absoluta essência, realidade. O que nós temos aqui é o seguinte: um embate de ideias. E desse embate de ideias, quem vai decidir ali. E o que eu peço em prol dele, em primeiro lugar, é que venha daqui justiça e não vingança.
que a retribuição por ato dele praticado, e haveremos nós de perquirir nesses efêmeros, né, doutor, 90 minutos, está se decidindo a vida humana por conta desses legisladores capengas. Reduziu-se meia hora do Tribunal do Júri, de uma primeira fase de peroração, para se atribuir lá mais meia hora no final. Isso é insano. Nós estamos com um processo de 3 volumes que o promotor não deu conta de levar ao conhecimento da sociedade aquilo que ele tinha necessidade de fazer. Que a defesa vai ficar estrangulada em parcos 90 minutos. A vida do ser humano, o desiderato de um ser humano, ficou numa partida de futebol. Isso hoje é obra desses cabras que estão em Brasília, daquela quadrilha que se instalou lá, que avilta os cofres públicos e que avilta a nós outros com leis espúrias, tipo essa que alterou o procedimento do Tribunal do Júri. O que nós temos aqui hoje, Excelência? O Estado, representado naquele que tem o juiz persequente de juízo, que é o Ministério Público, é o titular da ação penal, dizendo: olha, sociedade, sois vós competentes para julgar os crimes dolosos contra a vida. Eu tenho aqui uma causa em que houve uma ação e, consequentemente, um resultado. E é um liame entre a ação e o resultado. E um bem jurídico tutelado, qual seja a vida, foi maculado. Eu quero que vocês, Estado, juiz, Ministério Público, melhor dizendo, vossas excelências, até porque a palavra é ministerial, não é minha, eu quero que vossas excelências, Estado, juiz, povo, reconheçam que houve um crime, reconheçam que houve um autor, reconheçam que houve um nexo causal entre a ação e o resultado, reconheçam que o motivo desse ser para agir foi fútil, que a forma de agir foi cruel e que o condenem a uma pena que o Estado, juiz togado, haverá de fixar entre 12 a 30 anos. Mas que há uma imputação de um crime conexo, porque quando você tem um crime que seja cometido em circunstância de conexão, de vínculo, de atração com o Tribunal do Júri, ele haverá de ser julgado também por quem? Pelo juiz jurado, pelo conselho de sentença, e postula o Ministério Público o reconhecimento de um crime de estupro, cuja pena é de 6 a 10 anos. E mais, quer aqui o Estado também que se reconheça o artigo 211, que é o crime de ocultação e destruição de cadáver, em caso, ocultação de cadáver. Pois bem, Excelência, começando de trás para frente, quando forem votar e chegarmos no último, o que pede a defesa, condenem o réu. O réu tem que ser condenado pelo crime de ocultação de cadáver. É inequívoco que naquela ação ele ocultou um cadáver. É incontestável que naquilo que foi descrito em 3 volumes de caderno processual, há a prática delitiva do crime de ocultação de cadáver. E eu já ouvi, em ocasiões outras, hoje nós temos até a contingência da exposição que o fato em apuração teve na sociedade, apresenta na televisão, isso vai ser visto no criado lugar. E talvez o estigma de que o advogado não pode pedir que o réu seja condenado vá para as calingas gregas a partir de hoje. Até porque nós temos acadêmicos de direito aqui que vão aprender, o advogado pode pedir a condenação. Pode. Há situações em que deve ser observado é um pleito condenatório. Nós não podemos fugir a uma realidade processual. Eu não vou inventar aqui que o moço deixou o cadáver no meio da rua. Não, foi homicidiado. Foi oculto, ocultou, escondeu. Então, o réu, quando for apresentado o terceiro quesito, a própria defesa dele postula: condenem. Agora há crimes outros a serem abordados. Há condutas outras a serem perquiridas, a serem investigadas. Investigadas na consciência de cada um de vós.
perquiridas num caminho a ser percorrido, primeiro pela ótica ministerial, que pugna que de cabo a rabo tudo seja acolhido com votação sim. E um contraponto é a defesa, que já no último quesito, atinente à ocultação, pede a condenação. Mas divergimos nós do que o doutor promotor traz em relação à pretensão de resultado do julgamento, que depois, de acordo com os ditames, com a vossa consciência, com os ditames da justiça e com a prova dos autos, vossas excelências haverão de julgar 3 fatos em relação a ele e 2 fatos em relação a entes, hoje entes do Estado, um capitão da PM e um delegado de polícia, que de forma sórdida, que de forma leviana, que de forma espúria, e não digo aqui porque o cidadão falou que ia me dar tiro e me jogar na vala, e pro azar dele é que trem foi gravado por aquele microfone, aquele outro, e pelas câmeras, e que campeia pela internet afora, e vossas excelências vão ter ciência disso depois. Não vou tocar aqui em relação a esse ser investido de uma farda de Tiradentes que ele desonrou, porque aquilo que foi visto aqui não é conduta de um oficial da valorosa Polícia Militar de Tiradentes, a quem rendo as minhas homenagens aos membros da Força Pública que se fazem presente, tanto quanto os agentes penitenciários. Eu fui policial civil, eu fui detetive, Cláudia foi escrivã de polícia. Sempre primamos pelo exercício do nosso mistério de forma lídima, de forma descorreita. O trocadilho ali de brincadeira, porque errou o nome por conta de um outro oficial de Capitão Nascimento, nós vimos aqui o Capitão Nascimento do BOP, do Tropa de Elite, revestido aqui de um cidadão que buscou aviltar um advogado no exercício do seu trabalho constitucional, a ponto de dizer, vou te jogar na vala. O craqueiro, excelências, foi uma chaga que eu consegui vencer com a ajuda da minha mulher, do meu filho, da minha família, dos meus amigos, e que qualquer um pode estar à mercê desse veso. Em Belo Horizonte, outro dia, foi um major da PM que foi preso e internado porque era dependente químico de crack. Eu nunca usei isso para evitar a polícia de Tiradentes. Mas eu fui alvo desse tipo de alevosía, desse cidadão que sentou-se aqui e que veio peitar um advogado por conta de palavras. E quando o réu chega e fala aqui que foi por ele agredido, isso é escabroso, não faz. Excelências, reitero, se aqui, sob a égide da justiça, na presença de um magistrado, de um promotor de justiça, da sociedade e mais ainda, pro azar dele de câmeras de televisão, o cabra se postou daquele jeito, imagina na apuração de um delito de estupro, segundo quer o Ministério Público, de um homicídio, segundo quer o Ministério Público, com um Zé Goela qualquer do Zé Povinho, num rincão da nossa comarca, Lagoa Dourada, o que não vai fazer com esse cabra para ele, no jargão nosso de polícia, vomitar a bronca? O carinho e a docilidade que o Capitão Nascimento, não é Costa, não é Nascimento, do BOP mesmo, não vai tratar aquele que está ali. Mas Sua Excelência, o capitão do BOP, ele não mentiu porque fala que não bateu, não. Ele mentiu quando ele disse que a determinado momento, num determinado local, fazendo uma incursão, a busca de A encontrou B, no caso B é Fernando, e que lá, depois de alguns dedinhos de prosa, decantados e dedilhados na viola, o rouxinol começou a cantar. Do nada. Do nada. Eu resolvi contar que eu matei e estuprei sem nenhum tipo de carícia. Como se fosse isso crível e possível. E a esse momento, diz ele, eu peguei 2 testemunhas e levei para acompanhar os fatos. A partir daquele momento, todo o desenrolar da minha ação policial, e outro lugar também, cantou o rouxinol na presença de 2 testemunhas. E fixei eu, não quero horário, não está aqui nenhum imbecil a buscar marco cronológico de data e principalmente de horário, passados 3 anos, o bem precioso que eu tenho, ele começou a escorregar,
que é o filho dele e o meu também. Eu não lembro o horário que nasceu, eu sempre volto às 8 alguma coisa, a certidão está documentada. Engraçado, ele fez registro de boletim de ocorrência, ele lançou ali uma informação ou determinou que fosse lançada, porque ele era o comandante. E ele mentiu. O 342, e aí conexo, porque perpetrado aqui em plenário, aprenda os senhores e senhoras estudantes, a competência do Tribunal do Júri dizer, houve a prática porque ele falseou, porque ele deixou de dizer algo relevante à causa? Sim, porque no curso da apuração, as informações que ele está trazendo para o juiz. Quem sois o juiz? Vossas Excelências 4 senhoras e Vossas Excelências 3 senhores. E do mesmo norte, Excelência, o que foi feito pelo delegado de polícia foi algo que eu nunca vi na minha vida. Onde está, doutor? Aqui. Eu tenho que tomar cuidado porque eu já dei uma burdoada nesse microfone aqui e já me xingaram ali. Excelências, que horas que a defesa ficou sabendo disso aqui? Ontem à noite. Eu, sinceramente, entendo que esse processo está aivado de nulidade. Por conta desse fato aqui. E um detalhe, se nada aqui é relevante, eu vou pegar um pedacinho de papel simples, singelo. E que o doutor promotor sequer, apesar de eu ter viajado aí pelos campos do fórum, ele pode me apartear e me corrigir se em algum momento da peroração dele, da retórica dele, ele fez alusão a esse documento aqui. Se em algum momento, no curso do processo, a doutora Cláudia, que acompanhou a instrução criminal, eu que acompanhei justamente com ela hoje a instrução processual dentro do Tribunal do Júri, pôde inquirir o capitão Nascimento, né, do BOP, o nosso capitão aqui corajoso, que bota dedo, que está com a quadrada na cintura, que avilta aqui encara, que fala que vai jogar na vala. Não tenho medo não, tem medo de homem não. Não nasceu ainda oficial, juiz, promotor, delegado, que vai me intimidar na função de advogado. Como homem eu posso brear nas calças e correr, exceto se minha família estiver em risco, eu viro leão e mato. Agora, como advogado, não nasceu ninguém imbuído dessa função que vai me aviltar da forma que esse cabra tentou me aviltar aqui ontem, não. E o que eu tenho a trazer a Vossas Excelências é um pleito de que quesito o falso testemunho e digam sim, porque ele mentiu numa retórica de fatos relevantes para o processo. Do mesmo jeito que calou-se sobre fato relevante no 342 do Código Penal, o delegado de polícia, que presidiu o inquérito. E o doutor promotor, sequer ao réu, passou desse documento. Eu perguntei ao réu, hoje, porque só hoje a doutora Cláudia não podia ter perguntado, porque ela não sabia, mas o doutor delegado já sabia disso aqui. Excelências, entendam aqui uma coisa. Doutora Roberta, Vossa Excelência, que é psicóloga, pode chegar para mim, para a doutora Isabela, e dizer o seguinte: ô Isabelle, eu jamais vou roubar. Doutor Paulo pode chegar lá para o doutor Evandro e falar: ô Evandro, eu jamais vou estuprar ninguém. José, fala com a Ana Patrícia, não vou sequestrar ninguém. Eunice, eu não vou praticar ato de corrupção de qualquer natureza. Eu sou secretário e eu não vou vender merenda superfaturada para ninguém. Tudo bem. Pensem um minutinho e me digam tranquilamente que jamais irão matar. Eu tenho poucos júris, devo ter uns 300 na minha vida. Uns 200 para réu pobre. Tanto quanto estou fazendo hoje sem perceber um centavo sequer. Muito obrigado da magistrada, do promotor, do réu às vezes, por ter feito um trabalho e a justiça está se realizando por conta disso. Da família não teremos, porque ela entende a dor dela. Só gostaria que reconhecesse que para condenar precisa de um advogado. Me digam tranquilamente que jamais irão matar. Eu falo que Vossa Excelência estão mentindo. Eu tenho essa ousadia de dizer que o Conselho de Sentença, que disser isso para si próprio, está mentindo. E eu, quando começava, a gente busca aprimorar, né? São com as porradas que a gente vai tendo o lombo mais rígido para tomar chibata, e eu tomei as minhas.
eu falava sempre e colocava a situação do ente amado do jurado numa situação de risco. Meu moleque, vossas excelências conheceram. O que eu tenho de mais precioso na existência estava aqui. Aquele gurizinho de 10 aninhos de idade que vai fazer agora de 23 de outubro. O ser que me ilumina, o ser que ilumina a vida da minha mulher, o ser que me faz viver. Se estou de pé, por conta dele e dela. Coloque em risco a vida daquele ser, né, doutor Hernani? E vão pedir para mim moderação na hora que eu pegar uma PT e sentar 16 tiros na cabeça do indivíduo. Não vão contar não, porque eu vou dar os 16 e se der eu carrego de novo, enfim, mais 16 para conferir que o caba morreu. Quando um ente nosso corre risco, o bem mais precioso que nós temos é a vida. E quando esse bem mais precioso, o próprio Deus que nos deu a vida, permitiu que ele fosse ceifado de outrem. Quando o risco é a nossa própria vida ou daqueles que amamos. Davi e Golias é exemplo disso. Quando o filisteu investiu contra Davi, ele tocou a mão na funda, virou a pedra e cravou na testa do gigante Golias. E ele veio a perecer. Então, digam a vós que jamais perpetrarão crimes de qualquer natureza, menos o de homicídio. Jamais quero ter uma situação análoga que eu descrevi com o meu ente amado. Agora, em resposta a essa conduta, o que é que eu quero? O capitão Nascimento do BOPE, procedendo às primeiras conversas, se parente meu for, ou parente de vós for, filho, irmão, sobrinho, tio, marido, pai, um delegado que esconde da Justiça e do Conselho de Sentença, esse trem só apareceu aqui hoje. Eu divijo data vênia do doutor promotor que eu tive acesso. Ele juntou um laudo no 422, que é fase processual específica, e aí nós descobrimos, mas que trem que é esse aí? Aí o Taurinho, que eu peraí, calma, onde é que vocês têm? Na portaria disso aqui, manda-se procurar Robson. Quem é Robson? Robson é aquele cidadão que o tenente disse que no dia dos fatos teria com a Amanda mandado mensagens que a própria Simone reporta: se você não ficar comigo, não ficará com ninguém. Isso, para o Ministério Público, não era relevante. Será que se fosse um ente amado de Vossas Excelências, seria ou não relevante? Será que a busca da verdade real e para a consciência não ser assodada pelo badado do erro, isso era ou não relevante? Então começo assim. Condenem o meu cliente pelo crime de ocultação de cadáver. Reconheço em relação ao capitão, por conta de ter mentido, e a prova da mentira dele é documental, porque o Lúcio Kleber fala: eu estive na delegacia e fui arrebatado próximo ao local às 20h30 e 21 horas. Ele fala que à tarde já estava com esse moço lá, confesso, e na presença dessas pessoas. O delegado de polícia omisiou isso. Omisiou que havia um carro que tinha sido periciado de viso. Eu nunca vi isso. O tenente escolheu que o carro não tinha que ser submetido a luminol. O tenente determinou que o álibi daquele indivíduo, sem pegar um dado concreto de identificação, não era relevante para o deslize da causa. Ah, nós já temos um confesso. Para que saber se tem outro? Excelências, eu tenho um inimigo voraz nesse processo hoje. Eu tenho um inimigo figadal nesse processo hoje. Eu tenho um inimigo que prejudica o trabalho da defesa técnica de forma aviltante hoje. Sabe quem é? Que cabra ali, ó. Eu provei, e vou evidenciar isso nesses parcos giros do relógio, que ele mentiu. Ele mentiu para nós. Ele mentiu para vós. A dinâmica dos fatos por ele relatada não é atestada por duas outras testemunhas. Quais são elas? A primeira é o cadáver, que é testemunha do fato. Testemunha que não mente. E a segunda delas é o laudo em relação a esse cadáver, que também não mente. O doutor promotor, subvertendo aquilo que é racional com a devida vênia, Sua Excelência, quer fazer crer a Vossas Excelências que tem mais relevância os dois peritos criminais que dizem houve uma morte violenta
do que os médicos legistas que sequer, doutor promotor, sequer dissecaram a região cervical da vítima, dando conta de que ali havia o mínimo de lesão para que ela fosse aberta, eminente jurada. Eu não vou discutir que meu cliente tem que ser condenado por ocultação, não. Vamos discutir aqui homicídio e vamos discutir aqui o quê? Estupro. Agora, nós vamos... Acelerado! Vou dançar funk! Não, peraí. Vamos fazer isso aqui dentro de tema de coisa séria. Vamos trabalhar com justiça, vamos trabalhar com lei, com código de processo, com código penal. Vamos trabalhar com prova dos autos. E, excelências, o erro é inerente ao ser humano. Sua excelência, o doutor promotor, pela exiguidade de tempo, ele não quis mostrar uma carteira de identidade. E eu perguntei para o meu cliente, ô cabra, olha pra minha cara, olha meus olhos. E eu fiz aqui, olha aqui, deixa eu ter um dedo de prosa com você, passar um perguntado. Como é que isso aqui veio parar? Não sei. Foi engraçado, estava com a vítima. Isso foi encontrado depois, em momento algum. O capitão do BOPE deu qualquer relato disso aqui. Em momento algum, o tenente deu relato disso aqui. Em circunstância alguma, até a data de ontem, o delegado, que eu postulo o falso testemunho dele, por calar-se sobre fato relevante, apuração de processo, deu notícia disso aqui. Ah, ele é delegado, eu vou constranger. Peraí, se fosse o seu filho que tivesse feito isso, acha que o Ministério Público ia protegê-lo? Não. Agora, Vossa Excelência vai proteger porque o cara é delegado? Vossa Excelência vai proteger porque o indivíduo é capitão da PM? Ué, aí não tá. Tem um negócio, eu brinco muito o seguinte, é a prostituição federal, não é Constituição não, porque eu nunca vi um trem para ser tão aviltado como a Carta da República. Então eu falo que ela é prostituição federal, não é Constituição não. Não tem não um trenzinho besta lá, um negócio lá, dizendo que todos são iguais perante a lei? Qual que é a diferença, eminente jurada, que tem do sangue que corre na minha veia para o sangue que corre na vossa veia, do vosso filho, do meu irmão, do meu filho, do vosso neto? Qual que é? Nenhum. Não é porque ele ostenta 3 estrelas, ou que ostenta uma carteira em um trabuco, uma carteirinha vermelha de delegado de polícia, que chega de ser diferente de ter que cumprir a lei, não. Ele está escravo da lei tanto quanto nós. O poder de império da lei não trata com dicotomia quem quer que seja. Agora, se vossas excelências quiserem dizer, eu não vou fazer isso porque eu vou desmoralizar a força pública da minha cidade, não tem problema nenhum. A consciência é vossa e o que vai ser dito para essa autoridade, eu faço o que eu quero porque eu ostento uma carteira, eu ostento uma farda. A lei para mim é diferente, porque o Estado, juiz, ora conselho de sentença, é acovardou por conta da minha condição de oficial ou de delegado de polícia. Somos todos iguais perante a lei. Advogado, promotor, juiz, delegado, comandante oficial da PM. Isto aqui é relevante para o processo. Agora, excelências, óbvio que o processo, cada um tem o seu enfoque. Doutor promotor, vossas excelências viram aí mexendo isso aqui? Não. Sabe por quê? Porque é ruim para ele. Eu vou mexer nesse mesmo processo e mostrar que o erro é inerente ao ser humano. E a minha pré-clara magistrada errou nesse processo. Vossa Excelência sabiam disso? Vossa Excelência sabiam? O doutor promotor contou para Vossa Excelência que a magistrada errou nesse processo? Não, né? Eu vou contar. Houve um inquérito policial, uma prisão preventiva decretada. Em 9 dias o delegado resolveu a fatura, não tinha relatório de necropsia, não tinha laudo de levantamento do local, ele concluiu que era um estupro com seguido de morte. O doutor promotor entendeu que era um estupro, um homicídio e ocultação de cadáver. Completamente diferente do que entendeu o delegado. E foi remetendo em doses homeopáticas aquelas provas necessárias. E aquela ali ele escondeu. O que cai o 342, de calar-se. A magistrada prosseguiu na instrução criminal, recebeu a denúncia, mandou intimar o réu, não tinha ninguém que quisesse defender, ligou pra gente, pode fazer? Foi, posso, assumo o ônus, sem custo nenhum. Vamos fazer a defesa. A doutora Cláudia veio aqui, fez a instrução, apresentamos alegações finais, promotor, defesa, a juíza prolatou uma decisão, nós recorremos em sentido estrito. O processo foi ao Tribunal de Justiça. O doutor promotor de justiça só esqueceu de contar que Sua Excelência errou.
Errou porque quando ela prolatou essa sentença de pronúncia, que é um mero juízo de admissibilidade, ela excedeu-se, segundo os desembargadores, e um detalhe, não foi nem pleito meu, não, o negócio foi de ofício. Cláudio, tenta me socorrer aqui, eu com essa papelada toda aqui, tá aqui. Achei. Isso aqui é um acórdão, que é uma decisão do tribunal. O doutor promotor, o doutor promotor não distribuiu esses papéis, foi a própria juíza que distribuiu. O que é bom a gente, é o recupero. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Pois o doutor promotor não mostrou que a juíza errou. E que foi declarado nulo, eu não posso fazer juízo de valor, eu posso fazer menção, e o ouvido aqui vai para um lado e vai para o outro. Eu posso fazer juízo de menção, dando conta de quê? Eu não estou dizendo uma vírgula aqui, eu estou dizendo que o acórdão declarou nula a sentença de pronúncia, fato esse escondido da acusação do conselho de sentença, a quem cabe julgar, e eu tenho a obrigação de mostrar o que tem nos autos. Estou fazendo aquilo que a lei me permite, mostrar o que tem nos autos. Vossa Excelência me viram abrir isso aqui? Vossa Excelência tem aí? Eu estou dizendo que o tribunal cassou uma decisão do juiz, falou prolate outra dentro de uns rigores. Esse aqui, ó, cassar de ofício a decisão de pronúncia, esse mesmo. Então, excelências, a juíza foi obrigada a prolatar uma nova decisão, manteve a pronúncia, houve um novo recurso em sentido distrito, e esse recurso distrito foi negado, e nós estamos aqui, depois de cumprir o 422, onde se arrola testemunha, onde se requer diligência, onde isso aqui foi escondido da defesa, porque quando o doutor promotor nessa fase juntou o laudo, ele só juntou dizendo do inquérito esse eminente, doutor promotor, que não consta na CAC nem na FAC do meu cliente, e que eu não tinha poder de adivinho, porque se eu jogasse esse número, ia dar nada, porque sequer registro havia. E nós estamos prejudicados com relação a essa questão. Não é relevante saber uma situação de outra pessoa no local dos fatos? Não é relevante saber se alguém matou e quem matou não foi meu cliente? Excelências, sabe quanto tempo demora para morrer uma pessoa por asfixia? Doutor promotor, não contou isso para vocês, excelência, não. Vou contar. Vou contar calcado... da força mecânica, né, doutor? Só tem que... A força mecânica, doutor, se ela quebrar o pescoço, a morte não é asfixia, é outra. É pelo rompimento da cervical que produz o exício, a morte, o evento tanatológico, se a gente quiser usar o português mais sofisticado, mais técnico. Pois bem, doutor, tem um trenzinho aqui, não sou eu que vou falar, eu não apartei Vossa Excelência, se eu vou dizer uma parte, eu calo minha boca e Vossa Excelência aparteia. Mas não faz pitaco enquanto eu estou falando, não, por caridade. Vossa Excelência diz que a morte houve por conta de um crime e que a morte foi violenta com base em perito. Eu estou falando em médico legista. Por acaso, médico legista que esteve aqui perante Vossas Excelências. E que disse o quê? Ele disse que por lançar um argumento de que havia ali uma gravata, e essa gravata o doutor promotor lutou jiu-jitsu o júri inteiro, tentando fazer crer que uma ilação, hipótese não é prova, ilação, conjectura do médico, poderia ter sido uma gravata. Mas aí vem a questão, a asfixia provoca o quê? Além da constrição da garganta, de lesões macroscopicamente visíveis de forma externa, há outras máculas de cunho interno. E eu pontuei perante Vossas Excelências, uma a uma, o epílogo da cadeia respiratória, o que é? O pulmão. Os alvéolos são comprometidos. O pericárdio se mostra conturbado. A pleura se mostra comprometida. E mais grave ainda, doutor promotor, eu até franquei a Vossa Excelência uma parte, mas deixa eu mostrar só um negocinho, que eu vou ser muito objetivo com Vossa Excelência. Eu estava aqui meio apertado com a minha consciência, com a minha limitação intelectual, mas o que Vossa Excelência foi de valia para a justiça hoje foi uma coisa incomensurável. Excelências, no diapasão de não morrer, segundo o doutor promotor, a pobre Amanda, que sucumbiu e que não foi
alvo de homicídio coisíssima nenhuma, porque não há nexo causal, e a não ser que tenham mudado um artigo besta do Código Penal que fala entre a ação e o resultado tem que ter um liame. Onde é que está ele aqui? Tá aqui. Tem um cidadão chamado Nútil, eu não tenho a cultura do doutor promotor, então tem que buscar, né? O resultado de que depende a existência do crime somente imputava quem deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Excelências, o doutor promotor disse para vossas excelências que o meu cliente produziu lesões na vítima. Agora, a mesma imagem que ele exibiu, por caridade, percorra cada um de vós dando uma olhada nisso aí. A vítima, para se desvencilhar do réu, ela conseguiu produzir lesões com as unhas em toda essa região que está aí. Agora, o réu, com força, com superioridade de força, produziu na vítima um evento morte. Porém, o médico legista, aliás, os médicos legistas, disseram o seguinte: lesões externas, ausência das mãos, equimose arroxeada na região cervical esquerda, várias lesões de fauna, formigas na região torácica, abdominal e membros, e mais nada. Uai, peraí, doutor, me explica um trem aqui. Quer dizer que a moça, para se escafeder da ação homicida do meu cliente, arranha a cara dele todinha. E o meu cliente, para matar, não tem nenhuma lesão que provocasse o quê? O rompimento da cartilagem aqui, da traqueia. A quebra do osso da ióide. Nada disso. Não houve uma lesão. Primeiro, macroscopicamente determinada, identificada. Segundo, não houve a dissecação da cervical, porque eu só vou abrir, doutor, disse o perito, se eu tivesse cotejado, vislumbrado, primo óculo ali, prima face, uma lesão que me desse a crer que havia ali uma situação. Não tinha sangue escurecido, não tinha comprometimento do pulmão, não tinha alteração no coração, não tinha alteração de cor de sangue, não tinha absolutamente nada. Doutor promotor, de onde é que o senhor tirou o liame através... Ah, e quer mais? Sua Excelência que é o meio cruel. O laudo, Excelência, nós temos qualificadoras subjetivas e qualificadoras objetivas. Matar alguém, qual que é o bem jurídico tutelado? A vida. Qual que é a pena? De 6 a 20. Parágrafo segundo, se o crime é cometido, o doutor promotor fala que o motivo foi fútil, é subjetiva. O doutor promotor pega o depoimento do réu e quando o depoimento do réu, em qualquer das fases, socorre os reclames dele, ele presta. Quando ele não socorre, ele esquece. E vossas excelências se lembram que o doutor promotor leu que o réu teria bebido. A bebida interfere no ânimo do indivíduo. A bebida macula o self-control. A bebida interfere numa questão chamada elemento de discernimento. Ela macula o quê? Futilidade. A embriaguez afasta a futilidade. Quando ele fala que está embriagado, que ele bebeu, não serve para afastar a futilidade. Se reconhecerem, excelências, que existe um liame entre ação e resultado, há que se falar que foi fútil? No indivíduo que estava bêbado? Que teve uma altercação física? Porque a determinado momento, inclusive no boletim de ocorrência, diz ele aos policiais militares, que segundo o capitão Nascimento, né, Costa não Nascimento, o trocadilho foi oportuno, que aí não lembramos do BOPE, faca na caveira, saco na cabeça, mas é engraçado, né? Quando tem saco na cabeça na ficção, rola. Quando tem aqui, não rola. Por que ele não falou? Bem, primeiro porque eu sou meio carinhoso para conversar com meus clientes, sou bem incisivo para conversar com eles. A Cláudia já é uma pessoa mais gentil, eu sou um tanto mais grotesco. Meu dedo de prosa é um tanto quanto diferente. Quem vai chamar ele de mentiroso aqui sou eu. Quem arrancou a mentira dele foi a doutora Cláudia. Isso daqui a pouco nós vamos pontuar.
onde é que eu mostro que o réu mentiu 2 vezes. E que não foi ele primeiro que teve esse ato de ceifar a vida da vítima, porque ela morreu de causa não determinada. Não houve morte violenta, como disse o perito. Ele não é médico legista. Ele não dissecou, ele não examinou o corpo. Ele não verificou ali se houve constrição das vias respiratórias, asfixia, espécie do gênero, estrangulamento, esganadura e enforcamento. Nenhuma das 3. O enforcamento não é, a esganadura não tem dedo. Sua Excelência a juíza perguntou, o senhor quer me mostrar? Não. Plantei ali os glúteos na cadeira, falei, você quer fazer em mim? Não. Posso fazer em você? Pode. Não vou fazer com a minha amada esposa? Apertar. Mas é aqui, Excelências, esse lugar aqui, se ela, para se afastar, conseguiu me arranhar aqui, eu, para impedir que ela continuasse me arranhando, o que eu ia fazer? Apertar, apertar, apertar. O que ia fazer ali? Romper a cartilagem. Ia quebrar a iode. Ah, o doutor promotor, isso é indiferente. É um mata-leão. É o jiu-jitsu dele. Engraçado, o réu mostrou aqui de forma diferente. Como é que foi? Isso aqui vai quebrar o quê? Isso não tem macroscopicamente e não foi periciado. Futilidade se afasta. Meio cruel não ocorre. Houve liame entre a ação e resultado? Segundo o doutor promotor, doutora Ana Patrícia, vou tomar a liberdade de Vossa Excelência ser fiscal da minha leitura, para não dizer que eu estou omisiando qualquer verdade. 19h30 do dia 12, abaixo-assinados Luiz e João, os 2 que depuseram aqui hoje, legista Amanda Glívia. As vestes, o cadáver sexo feminino, Sua Excelência a juíza presidente dissecou ponto por ponto, vírgula por vírgula, sílaba por sílaba desse relatório de necropsia. E aqui vamos nós tomar a liberdade de ler. O cadáver sexo feminino, podemos ir abaixo. Lesões externas, ausência das mãos, equimose arroxeada na região cervical esquerda, várias lesões da fauna local, formigas, entre aspas e parentes, nas regiões torácica, abdominal e membros, rebatido couro cabeludo, crânio íntegro, ausência de coleções sanguinolentas, tórax, pulmões róseos, não apresentando alterações de sua estrutura anatômica. O que o perito falou lá naquele artigo da Universidade do Porto, que eu trouxe sobre medicina legal? Há uma situação de escurecimento do pulmão. Os alvéolos são comprometidos e esse alvéolo pulmonar fica negro. Mas para o doutor promotor, nada disso é relevante. Eu trouxe e pontuei 8 itens determinantes numa pesquisa jurisprudencial de um artigo do Porto. E não, para não despesar os doutrinadores pátrios, trouxe meia dúzia de uns 10 livros. Todos eles falando a mesma coisa. Mas continuemos. Ausência de hemotórax, sangue de coloração e fluidez normal, órgão e vísceras sem alteração em suas estruturas anatômicas. E continuemos, Excelências. Anatopatológico, colhido útero. Toxicológico, colhido sangue para análise toxicológica. Outros, colhido urina. Colhido secreção vaginal. Houve a detecção de esperma através desse exame. Anexo, exame necroscópio das 2 mãos, direita e esquerda, que nos foi indicado como sendo de Amanda Glívia Vale, encontrados e recolhidos posteriormente ao exame de necrópsia da mesma descrito ao final deste. Exame ginecológico, presença de secreção semelhante a sangue intravaginal. Ímen roto às 5 e 7 horas. Presença de hematoma da furúncula vaginal. Excelência, disse o perito aqui que essa prova técnica denota a ocorrência de estupro? Não. A pergunta é objetiva, a resposta é monossilábica. Não. Pois bem, houve cópulo assim. O engraçado com o doutor promotor é que ele fala que essa moça foi arrastada para o meio do mato, mas quando o réu fala no boletim de ocorrência, segundo diz os policiais, que ele foi com ela porque ela quis ir, aí vale. Ele até lê a parte dessa declaração. Se houve lá um entreveiro entre eles,
e eles já tinham tido contatos anteriores. Essa moça, eu não posso falar uma linha com relação a ela. Era uma moça púdica? Era. Era uma moça com idade tenra? Era. Era uma moça que tinha uma atividade sexual já ativa. Ela não era virgem, em primeiro lugar. Segundo, ela tinha vida sexual ativa. Pois não, claro. Eu falei que ela foi coagida. Em razão do laudo técnico local, vou apontar o sapato dela lá de fora, brinco, entendeu? Quando ela ia já pro baile, né? Encontrar com as amigas lá, com a Michelle, e ia descer pro baile. Isso que eu falei. Ela foi coagida. Posso? Pode? Doutor? Não, você não precisa descontar não. Excelências, Vossa Excelência pode ser fiscal da minha leitura? Boletim de ocorrência, relato de quem? Do réu para os policiais. Encontrou com a Amanda nas proximidades da casa dela, enquanto a convenceu... Só um minutinho. Quando a convenceu a manter a relação sexual, tendo a vítima entrado no matagal de livre e espontânea vontade. Durante a relação sexual, Amanda teria lhe agredido, momento em que ele veio a asfixiá-la com as mãos. O que eu mostrei aqui? Mãos. O réu não quis fazer em mim, mas eu fiz nele. O que eu mostro ali? Que haveria o rompimento da traqueia. Haveria lesão, primeiro, macroscopicamente percebida, por conta dos dedos. A constrição da traqueia deixaria marcas macroscópicas. Em segundo lugar, teria que ter sido dissecado o perímetro cervical. Isso foi feito? Não. Por que, doutor perito? Porque eu não vi nada macroscopicamente relevante. Doutor, morreu de quê? Não tenho como determinar. Se ela teve um colapso, se ela teve uma morte natural, se ela teve qualquer tipo de morte, não há documentalmente, excelências. E aí é o seguinte, é a minha consciência, ditame da justiça e prova dos autos. A prova dos autos aqui, doutora, de que essa morte se deu por ação do meu cliente? Ah, mas ele estuprou, peraí. Responda a ele, se for o caso, pelo crime de estupro. Agora, o que diz aqui que houve, segundo a palavra dele, para o policial. Porque o que vale para o réu não conta. O que é contrário ao réu, pau nele. Não é assim, excelência. Nós temos que sopesar os elementos e os argumentos que são trazidos para o processo. Nesse diapasão, o que nós temos aqui é a ausência de liame entre ação e resultado, o que extingue a possibilidade de reconhecimento do segundo quesito. Houve lesão? Sim, houve. O doutor promotor, a determinado momento, diz que houve cabeçada. Engraçado. Posso voltar a ler com Vossa Excelência esse documento? Vamos voltar nas lesões externas? Onde é que está a cabeçada aqui? Não tem. Não existe. Ué, doutor promotor, mas teve cabeçada ao sangue. Doutora Cláudia foi que me socorreu com isso. Essa rinorragia. Qual foi a origem dela? Não foi por conta de impacto de instrumento contundente. Não foi cabeçada, não foi soco. Houve uma fluidez de líquido sanguíneo que pitorescamente, não sei por que cargas d'água, o perito falou, não, isso aqui não foi o que chegou lá, não. Não tinha esse sangue quando chegou lá, não. E mesmo não tendo sangue, Suas Excelências, os dois peritos, não detectaram ali algo que tivesse provocado o sangramento. Nesse contexto, aquilo que foi dito pelo réu não bate com a prova técnica. A testemunha cadáver desafia a pretensão do Ministério Público. A testemunha cadáver e testemunha laudo, ela afronta o que foi pleiteado pelo parquê. E tem uma coisa mais grave, excelência. A testemunha laudo, ela aniquila o depoimento do meu cliente. Inequivocamente, este aqui é o instrumento que teria sido usado para amputar, para extirpar as mãos da moça. Vossa Excelência, não há aqui, posso assegurar, eu vou pedir para olhar uma coisa que eu já sei, mas se Vossa Excelência quiser, eu peço uma luva para cada um de vós para poder examinar isso aqui.
Não tem uma mancha de sangue aqui. Posso pedir? Examina, por favor, e veja se tem uma mancha de sangue aí. Esse objeto foi submetido à perícia. Isso aqui foi guardado aonde? Eu não trouxe isso de casa. Isso foi aberto daqui do juízo. Por favor, dá uma examinada aqui. Isso é de viso. Eu tenho documento que comprova que não tem sangue aí. Esse caba mentiu. Isso aqui não foi usado para o negócio, não. Esse caba mentiu. Ele não estava sozinho lá, não. Ou a quem é que estava lá, eu não sei. O Estado, o juiz, não quis saber. Essa moça morreu por conta da ação do meu cliente, eu tenho prova documental que diz que não. Extingue-se o segundo quesito e aniquila-se a questão do julgamento do júri. E aí, vamos examinar uma situação. E eu entendo que, cessada a competência do júri, pelo crime conexo, a magistrada vai ter que julgar, no meu sentir, excelência, se negado o segundo quesito da primeira série, cessa-se a competência do julgamento, inclusive para ocultação de cadáver. Então, se porventura, eu não sou desleal, eu sou processualista à enésima potência, se o que eu estou pleiteando, for reconhecido por conta de que o que estou pedindo tem embasamento técnico, obrigado, não tem sangue aqui. Onde é que isso foi guardado? Aqui. Será que, não obstante, o doutor promotor quer fazer crer que o réu tem os predicados técnicos daquela moça que ceifou a vida e esquartejou o cabra da IOC? Aquele processo era excepcional para ser defendido até a hora que ela esquartejou. Agora, daí a dizer que ela esquartejou por esse ou aquele motivo, que ela premeditou, que ela teria deixado o corpo durante 6 ou 7 horas, não 2, doutor. Em 2 não dá para coagular, não. Em 2, doutor. Em 2, dá, né, doutor? Tá. Vossa Excelência agora virou médico legista também. Eu fico satisfeito que, além de dançar funk, Vossa Excelência tem predicados inerentes aos experts que aqui depuseram. Vossa Excelência desafia aqui o perito quando ele diz: não tem liame entre ação e resultado, não tem causa-morte. E Vossa Excelência quer imputar ao meu cliente a autoria da morte. Ô Excelência, se ele é azarão, não sei. Eu sei que o meu negócio é prova, o meu negócio não é fantasia, não é funk, nem ilação, não. Meu negócio chama-se prova. E com relação à prova, Excelências, eu não me furto a mostrar uma determinada coisa, por mais que ela seja tenebrosa. Agora, o que eu indago a vós é o seguinte, desculpa a imagem, mas eu acho que pior do que contemplar uma imagem trágica de uma moça que teve amputadas e ali o meu cliente tem que responder pela ocultação desse cadáver, isso é incontestável, é um crime autônomo que ele tem que responder por ele. Se eu passar no canivete, eu não teria esse canivete sujo de sangue. Roda para mim, por favor. Eu não tenho sofisma, eu não tenho baile funk, eu não tenho bonde do terror. Eu sou de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Tive um problema pessoal de veso de doença, não de conduta. Estão dizendo que ele é ladrão. Do mesmo jeito, doutor promotor, que a sentença da magistrada que eu estou mostrando no processo foi declarada nula porque houve excesso, a sentença que contra ele não transitou em julgado pode ser cassada e ele é absolvido. E já vou dizer a Vossa Excelência o seguinte: estou assumindo, conforme disse a ele, a defesa dele do processo de lá em 2º grau e vou defendê-lo aqui também. Porque se eu verificar que houve por parte do delegado de polícia, e o curioso, eu perguntei ao sargento da região, tem muito volume de serviço lá? Tem não. Lá é manso, tranquilo. Para concluir, Excelências, o inquérito disto aqui, ele foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Quando dos fatos, a folha de antecedentes criminais do meu cliente está nos autos e não ostentava, Excelências, uma única nódoa. Me faça a caridade, por gentileza. Como eu não tenho, né, todo esse traquejo do doutor promotor de trazer as coisas separadinhas, eu vou pegando no processo. Que aí Vossas Excelências vão fazer o seguinte: por favor, isso é a FAQ dele. Vê se aqui em 2007, essa FAQ é de 2009, tem algum processo de 2007.
Ou o senhor delegado que vai responder pelo falso testemunho, e eu espero que Vossa Excelência digam sim ao falso testemunho, por calar aquilo que tinha que estar no processo? Lembrem-se o seguinte, Excelências, amanhã o nosso irmão, o nosso sobrinho, o nosso filho, o nosso neto, pode estar saindo de São João del Rei para Tiradentes, dentro de um carro, com mais 2 colegas da Ipitã, e porventura um deles está com 30 comprimidos de doce, que é o êxtase, no bolso. E pode chegar um delegado desse e entender que esse trem é associação por tráfico e tráfico de droga, enfiar neles uma autuação em flagrante, e eu conheço o rigor dos 2 magistrados com relação ao tratamento das questões afetas a tráfico de drogas, e esse tipo de polícia vai construir uma prova com depoimento de um capitão Nascimento da vida, de um delegado que presidiu isso aqui ao vir, e vai ser sapecado aqui, no mínimo 8 anos de cadeia, 5 do tráfico e 3 da associação, com a prova produzida sob a égide de uma polícia que não respeita aquilo que tem que ser respeitado, que é a lei, que não respeita a verdade. Onde é que está aqui, nesse documento que a senhora, Vossa Excelência, está examinando, os 2 processos de roubo? Claro, Excelência. Oi? Não, doutor, não, entrego. Excelências, isso. Eu vou tomar até que o doutor anotou aqui. Isso aqui é a CAC dele que apareceu anos depois do nosso processo existir. Não, doutor. 2007, doutor, é o processo. Vossa Excelência pode explicar com a sentença se porventura esse documento que o nosso pré-claro jurado, doutor Paulo, está lendo, foi falseado por mim? Não, de repente... O senhor pode indicar, o senhor me vem só um minutinho, se eu continuar a ler? Eu falseei. Dá para o senhor chegar aqui e mostrar aqui onde é que tá esses 2, onde é que estão esses 2 roubos? As folhas 66 e 67. Eu falsifiquei. Eu estou dando uma... Não, doutor, o senhor viu de quando que é essa faca? Bom, essa faca é de hoje. Eu estou trabalhando com a faca da época, doutor. Não falsei a verdade, não, doutor. A época dos fatos, o seu delegado mentiroso que omite os fatos, ele escondeu porque ele sequer tinha instaurado um inquérito policial para roubar o moço que rouba vozinho. E sem ter essa fracassada. Ele roubou o aposentado. Uai, doutor, não tem trânsito julgado, não. Essa capivara vai segurar lá na minha mão. Vou comer essa capivara no pasto. É crime ecológico, mas eu vou comer lá, contra a fauna. Mas essa capivara, eu vou fritá-la. Porque eu quero saber se a juíza da autoridade policial que campeou e trouxe a juízo essas informações, fez a mesma coisa que fez com o conselho de sentença, de esconder provas. Isso nos Estados Unidos daria indenização de 1 milhão. Mas é pobre fudido da vida, aqui é Brasil, que dá 100 conto, dá muito. Né? Então dá diferença. Posso rodar? Doutor promotor está mostrando, essa faca aqui é de agora. Essa é CAC. É fac. É a CAC? É. Ah, eu quero a fac, doutor. CAC eu não estou preocupado não, quero a fac. Folha de antecedentes criminais. Ah, não, eu quero preocupado com a folha de antecedentes. Então, excelência, o que nós temos aqui? Uma imputação de um crime de homicídio, onde tem que ter uma ação e um resultado morte. O médico legista diz, não há liame entre A e B. Extingue-se o quê? Houve lesão? Sim. Resultou a morte? Não. Ele estrangulou? Não. Aquele canivete eu já peguei de volta já, né? Tá aqui. Sabe que tem um laudo de documento? Um documento. Estou falando isso aqui não. Que traz a informação de que não houve sangue humano detectado aqui? Que não houve sangue humano detectado aqui? Que não houve sangue humano detectado aqui? Excelência, isso aqui é para distribuir para os réus, não, né? Para os réus. Isso aqui é distribuído para você de sentença? Posso? Com licença. Isso aqui são os quesitos. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Carol, quanto tempo? Dá um socorro com lápis temporal. Isso. Agora, doutor, quer querer que esse canivete não estaria sujo de sangue, não. 21.
Aqui, doutor. 16 minutos. Quantos? 16 minutos? É aquele negócio, o pau que bate Chico, bate em Francisco também. São 16 voltas no relógio efêmeras para um processo que tem essa complexidade, né? E que o doutor promotor, eu tenho que dizer o seguinte: a juíza teve uma decisão cassada, a sentença com relação à condenação, vou voltar o vovozinho, pode ser cassada. Eu não tenho liame entre uma coisa e outra. Porventura, excelências, porventura, um tratado não é o achismo, não é o perito, o médico, não é o perito criminal, é o médico legista, diz qual que é a relação da morte? Não tem. Viu, doutores? Não tem. Não há determinação de causa mortis. Agora, se vossas excelências quiserem julgar com um clamor público, eu vou lembrar a vossas excelências alguns episódios. E eu vou me lembrar de Romero Neto. O Romero Neto dizia que a opinião pública, ela se assemelha a uma mensalina, a uma prostituta, a uma vadia. Mas não é aquela vadia que vende o corpo para satisfazer a necessidade dos filhos, não. Para sustento da prole, da mãe, do pai, do filho, não. É aquela mensalina que se entrega ao desfrute pelo prazer vil do metal, da satisfação da luxúria própria. A essa mensalina se avizinha a opinião pública. E vamos lembrar que a opinião pública, sob o manto de dar satisfação e resposta para quem está para trás da balustrada, aqui são pessoas ilibadas, são familiares, mas a horda da opinião pública, certa feita, condenou Jesus Cristo e absolveu Barrabás. A horda da opinião pública colocou na guilhotina milhares de pessoas na Revolução Francesa. A horda, para chegarmos no Brasil, da opinião pública, na escola de base em São Paulo, aí já não é Romero Neto, é realidade, colocou no banco dos réus e prendeu pessoas acusadas de molestar crianças e que depois, provadas inocentes, o Estado teve que pagar a indenização. Nós, contribuintes, pagamos essas indenizações. Então, vós ireis julgar com o quê? Com o ditame da justiça, com a consciência, ditame da justiça e prova dos autos. Doutora juíza, esse trem que o doutor Quaresma, e alguns vai do doutor Quaresma, eu prefiro Quaresma, né? Não faço essa questão do doutor, igual o médico legista falou, não sou doutor, eu também não sou doutor, eu sou um Quaresma. Eu sou doutor para aquele oficial, porque aí tem que me tratar com a deferência que o meu grau me outorga e respeito que ele não teve, não foi comigo não, foi com vossas excelências, de ameaçar um profissional que está aqui a contribuir para a justiça. Isso ele vai ter que dar conta lá com a corredoria da PM, a minha instituição vai tomar as providências que tiver que tomar. Porque aquilo é uma coisa absurda, abjeta. Mas não é por isso que eu quero o falso testemunho dele, não. Porque ele mentiu em relação a pessoas que teriam presenciado o réu confessar o crime. Mentiu. Por que mentiu o delegado? Porque não trouxe ao processo elementos de convicção imprescindíveis para o desvio da causa. Excelências, quanto tempo demora para morrer uma pessoa que está sendo alvo de uma constrição do pescoço? Eu vou localizar aqui, excelências. Está aqui. O senhor me permite ser fiscal da minha leitura? Isso é um artigo da Universidade do Porto e que traz a seguinte informação. Prognóstico. O prognóstico depende do tempo de asfixia e das lesões das estruturas cervicais. Engraçado, nós não temos lesão cervical nenhuma aqui, temos, mas nós estamos tratando de uma morte por asfixia, cujas espécies do gênero são estrangulamento, enforcamento e esganadura. A morte pode ser rápida por inibição ou durar cerca de 4 a 5 minutos pela anoxia. No indivíduo que se salvou de uma esganadura, estão presentes equimoses e escoriações produzidas pelos dedos e unhas do agressor. Uai, mas pode ser rápida? Pode, mas deixa o quê? Lesão. O que nós temos aqui? Não temos lesão. Quando vierem a julgar, haverão de fazer o seguinte: digam não ao segundo quesito da primeira série. Houve lesão? Houve sim, inconteste. Qual lesão? Tem uma lesão pequena na cervical dela, que não produziu macroscopicamente elementos para o perito dissecar a cervical e que não foi causa da morte, porque alvéolo intacto, pulmão intacto, coração intacto, causa da morte indeterminada.
digam não e façam com que o julgamento em relação aos crimes conexos passem a ser da juíza presidente. Isso é Código de Processo Penal, isso é lei. Cessa a competência do Tribunal do Júri e passa para o juiz togado. Devolve-se ao Estado, juiz monocrático, a obrigação de julgar. Se assim não entenderem, afastem a futilidade, negando o primeiro quesito em razão da embriaguez. Afastem também o meio cruel, porque meio cruel é qualificador objetivo, ela tem que ser técnica. Ela não pode ser por emoção, por paixão, por funk, por transpirar do doutor promotor e ele exala aquilo que está defendendo. A tese dele é dele. A tese dele é bela aos olhos da acusação, aos olhos da família pranteada e da sociedade. Eu quase apanhei de um cidadão ali dentro. Como é que você tem coragem de defender um cabra desse? É porque não é parente seu, né? Porque se fosse parente seu injustamente acusado de um trem desse, né? E trago aqui, excelências, duas situações de pessoas. Uma foi aqui e a outra foi nos Estados Unidos. Esse cidadão foi para o corredor da morte e não veio a ser executado. Sabe o que aconteceu disso aqui? Lá a promotoria e a polícia andam juntinhas. Aqui parece até parecido, né? Porque quem sabia dessa prova que foi escondida também foi o doutor promotor, porque não trouxe esse processo, não. Ele não trouxe a carteira de identidade que ele conhecia. Claro. Mambembo está cheio de inocentes, 440 lá, inocentes. Excelências, o dia que o Mambembo tiver 1000 pessoas e todas elas forem culpadas, nós estaremos fazendo justiça. A partir de quando houver um devido processo legal, houver a prolação de um deciso transitado em julgado e a pessoa estiver constrita. Esse indivíduo aqui é um jornalista que o cidadão chamado Edson Moreira resolveu colocá-lo como algoz da mulher. Ele foi absolvido por 7-0 no Tribunal do Júri, professor Marcelo Leonardo, bem melhor do que eu, infinitamente melhor do que eu, e depois foi por 3-0 confirmada a decisão do Tribunal de Justiça. Isso aqui é exemplo de erro judiciário. Só tem que aqui, né? A diferença é que ele teve advogado de verdade. No caso do réu, em relação a mim, não é a Cláudia, ele tem isso aqui, como simulacro de advogado. Com relação ao estupro, quando ele fala que houve um deslocamento e a cópula por consenso, e essa moça não tem lesões outras, igual o doutor promotor alega que ela foi arrastada, engraçado, não tem marca nenhuma nesse sentido. Nenhuma. Lesão nenhuma. Nem pulso roxo, nem braço roxo, nem lesão de unha agarrada ao corpo. E como é que ela foi levada? O brinco dela estava na mão, que era gatinha, estava saindo. Mulher não sai de casa com um brinco na mão, excelência. Quebra meu galho. O senhor deve ser solteiro. Vossas excelências jamais saíram de casa com um brinco na mão. Eu não uso brinco, mas minha esposa usa. Isso aqui nós temos uma pleira de moças bonitas aí fora. Quando é que ela sai andando com um brinco? Não sai. Então não rola uma parada dessa. Com a devida vênia do promotor. Remanesce o quê? A ocultação de cadáver. Isso a defesa pede que ele seja condenado. Não tem como evadir dessa responsabilidade penal dele. Mas Quaresma, um crime bárbaro desse, olha, crime bárbaro a partir do momento que vossas excelências julgarem e disserem que houve o crime de homicídio. Porque até então eu não tenho prova material. E é um crime que deixa vestígio, o artigo 158 fala, exame de corpo de delito. Reportamos a quem? O doutor promotor distribuiu o relatório de necropsia. Eu li com vossas excelências, eu exauri, a doutora juíza presidente foi linha por linha do relatório de necropsia. O que acontece? Não tem crime. O meu cliente mentiu. Mentiu com a forma que eu o agredi aqui apertando o seu pescoço. Aquilo não aconteceu com a moça. Não há marca daquela situação. Se a fizesse desmaiar, ela teria lesões macroscopicamente perceptíveis, seja no mata-leão do jiu-jitsu fanqueiro do doutor, seja em relação também àquilo que foi de dedo, de mão, não tem marca nenhuma para produzir o desmaio, fazendo sucumbir o quê? A tese do homicídio. Mais ainda, sucumbe às qualificadoras. Estupro. Vai ficar a consciência de cada um de vós, se houve uma relação consentida ou não, de acordo com o que tem no processo. Não há mácula corpórea no coito que
que tenha produzido, e disse o perito. E esse sangue pode ser do processo de perecimento do corpo, de putrefação do corpo, já evoluído em relação ao óbito, ao lapso temporal de morte. Tudo que eu estou falando aqui, excelências, foi edificado em cima de prova. Não há uma ilação, não há um gesto cênico, não há um teatro, há simplesmente o quê? O enfrentamento de uma prova capenga, de um inquérito mal conduzido, de autoridades que turbaram a realidade visando o quê? A asepsia social, imputando a ele a prática de um crime que ele não praticou, porque não houve homicídio, porque não tem prova técnica de homicídio, e o homicídio se faz através de prova técnica de exame de corpo de delito. Sois cada um de vós juiz do fato, sois cada um de vós juiz da causa, sois cada um de vós aquele que haverá de decidir o destino daquele indivíduo, não com clamor público, não com choro pranteado de pai e mãe de vítima. Respeito o pranto deles. Agora, eles têm que entender que aqui não é pranto que guia a pena do magistrado, muito menos a consciência do magistrado, ora juiz da causa, quem seja conselho de sentença. Jurado, jurada. Haverão voz de prolatar uma decisão por conta de choro, por conta de pranto, por conta de camiseta? Não. Haverão voz de fazer um julgamento explicando para a sociedade o seguinte, que o Estado traga da próxima vez uma causa que eu tenha a tranquilidade de não ser perturbada à noite por conta de um erro judiciário. Quanto tempo, excelência? Se avizinha a hora de deixarmos a tribuna. Houve um exame levado a efeito no canivete, na calça, na bota, daquilo que supostamente seria sangue. Houve um exame levado a efeito naquele habitáculo onde o canivete, que essas lesões que o doutor promotor, e eu acredito que sejam até coloridas a xerox dele, se eu não estiver enganado, é colorido, não é, mestrado? É colorido por quê? Para impactar com relação ao viso da mão extirpada. Só tem que socorre o impacto dessas imagens, não socorre porque choca a retina, não. Ele choca a consciência de cada um de vós com a verdade de que se aquele canivete for detectado, identificado, ele tinha que ter o quê? Sangue. E ele não tinha o quê? Sangue. Em não tendo sangue, esse instrumento foi utilizado? Nós temos dúvida até disso. O sangue da roupa existiu? Não. O sangue do canivete existiu? Não. A lesão foi daquela forma que eu cheguei a agredi-lo, porque fiz a constrição, até onde o senhor vai? Até onde você deixar. Quando se defendeu, ela unhou a face toda do moço. Quando ele vai fazer a constrição do pescoço dela, ele não deixa uma lesão. Houve essa ação e, consequentemente, o resultado morte? Sois vós a julgar, não sou eu. Eu, bem ou mal, vou deitar a minha cabeça no travesseiro, depois do estresse da adrenalina passada, eis que não bebo mais por conta do problema que tive com droga, e uma das formas de ficar livre do veso foi coibir a ingestão de álcool e me levantar, me soerguer e virar um cidadão digno. Tanto é que estou aqui a contribuir com a justiça e não sou merecedor das alevosias que aquele homem transvestido de Capitão Nascimento quis impor, não a mim, mas à sociedade, com o seu disparate, com a sua verborréia, com seus impropérios, em afronta ao Estado. E volto a dizer, excelências, se vossas excelências permitirem que esse indivíduo saia daqui, sem ele responder à sociedade que o paga, que não pode mentir em juízo, não pode manipular a prova, eu não estou pedindo nada em relação a mim, ele vai responder por crime de ameaça, ele vai responder administrativamente, porque a minha instituição vai tomar providências contra aquele indivíduo, não contra a polícia militar, mas contra aquele capitão que dentro do juízo afronta a dignidade do tribunal do júri, afronta a sociedade que o paga. E ele mente quando presta depoimento em juízo. Ele falseia a verdade. E o delegado falseia a verdade como? Ele omite provas. Quem trouxe essa prova para cá fui eu.
o doutor promotor tinha conhecimento da carteira de identidade. Talvez, nos giros vindouros do relógio, possa Sua Excelência vir dizer aqui se aquilo é relevante ou não. Se a situação do réu jamais ter explicado, jamais ter tido ciência de que a carteira de identidade dessa moça foi encontrada na rua, seja relevante para o deslinde da causa. Sob laudo, Excelência. Periciados, material 6. Posso tomar liberdade? Material 6, contendo uma calça jeans com etiqueta e material semelhante a couro na cintura, porção posterior com a inscrição Federal Esten, na cor preta. É aquele lá. Material contendo um pedaço de tecido, estampa floral laranja, amarelo, está lá dentro. Material 8 contendo uma cueca vermelha, está lá dentro, não quis pegar a cueca. Material 9 contendo canivete marca Mefend, multifuncional de aço inox, madeira de cabo, com lâmina medindo 9 centímetros e uma bainha em tecido. Bainha em tecido. Então, eu não estou fantasiando que aquele canivete que eu consigo esconder de mim mesmo toda hora, onde é que eu maluco? Ah, tá aqui. Tinha essa bainha e que esses dois objetos, pode-se dizer que daqui conseguiu se limpar, em que peso luminol poderia detectar a presença. Tanto é que eu perguntei ao perito. Pois não. Tá. São 3 giros do relógio. O que nós queremos aqui, nesses efêmeros minutos que nos restam, não sei se seremos blindados pela réplica do Ministério Público, é o seguinte: julguem de acordo com a consciência, julguem de acordo com a prova dos autos, os ditames da justiça, de acordo com a prova dos autos. Sabe o que deu aqui, doutora? Não foi constatada a presença de sangue de natureza humana impregnadas nas amostras examinadas, nos itens indicados 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você mentiu para o seu advogado, você mentiu para o conselho de sentença. Agora, não é o fato de você ser mentiroso que faz de você um homicida. Não há prova de liame entre ação e resultado. Afastem o segundo quesito da primeira série. Em assim não entendendo, as duas qualificadoras não encontram assento. Primeiro pela embriaguez, segundo pela ausência de laudo detectando que houve meio cruel. Não. Estupro. Ele diz que houve uma relação consensual, o médico legista não tem indicativo técnico. Estupro é prova técnica, não há prova. Condenem em relação à ocultação de cadáveres, se porventura não for negado o segundo. Porque se for, eu sou obrigado a esclarecer. Passa a competência do estupro e da ocultação de cadáver para a juíza togada, a juíza presidente. Eu queria agradecer mais uma vez, Cláudio, a sua mão estendida e aquilo que você ouviu na televisão, aquilo que você ouviu, é uma chaga que eu criei na nossa vida. Mas é uma chaga de uma pessoa que você conhece, que conseguiu recuperar, que reergueu e que graças a você está aqui, trabalhando, sendo útil à sociedade. Porque se esse homem for condenado hoje, é porque existe um advogado atuando. Um advogado que por acaso chama César Quaresma Firpe, ex-dependente químico. E que busca aqui uma coisa só. Justiça, muito obrigado.